Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo para a nossa reflexão nesta noite. Encontramos no Evangelho escrito por Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 18 e o versículo de número 14. Assim está escrito: Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Aqui são palavras de Jesus, quando ele estava ensinando qual deve ser o procedimento, a conduta de quem se aproxima de Deus. E o Senhor Jesus fez o comparativo de dois homens que subiram ao templo para o momento de oração. E Jesus queria ensinar uma lição para que aquelas pessoas que confiam em si mesmo, crendo que eles são justos, são melhores, estão em outros níveis e desprezam os outros. Então, o Senhor Jesus contou esta parábola, chamada aqui a parábola do fariseu e do publicano. Então diz que dois homens subiam ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Cada um tinha a sua maneira de se apresentar diante de Deus para um momento de oração. Lembrando que oração é uma porta que Deus abriu para todo o fiel chegar à presença dele. Na oração não tem impedimentos, não tem barreira, não precisa marcar hora, não precisa voltar outro dia. No momento em que se colocar diante de Deus, terá o acesso, o caminho aberto e a prontidão de Deus em ouvir e responder dentro do seu propósito e da sua vontade. E por isso é que nós precisamos entender a maneira como devemos orar diante do Senhor. Existe um pensamento que nós, para fazer valer a nossa fé, nós temos que ser violentos, inclusive com Deus. Chegar diante dele e dizer poucas e boas que ele tem que resolver, porque eu sou servo dele e ele me conhece e, portanto, ele tem obrigação e dever de me responder dentro daquilo que eu peço. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus, ela tem ensinamento para tudo, até a maneira como se apresentar diante de Deus. Então, Jesus aqui, neste episódio, ele começou a dizer, então, que esses dois foram no templo para orar. Os dois entenderam que o templo era lugar de oração, mesmo porque já havia profetas do Antigo Testamento dizendo que a casa do Senhor seria chamada casa de oração para todos os povos. Não era uma casa restrita somente para os judeus, mas diz ali, era para todos os povos, ou seja, de qualquer condição, de qualquer crença que fosse, o templo estaria ali para o momento de oração. No Novo Testamento, Jesus reafirmou isso quando chegou no templo e as pessoas estavam fazendo festa, estavam comprando, vendendo, corrompendo, contaminando o templo do Senhor. Jesus então disse, nunca liste das Escrituras, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então aqui está indo ao templo para orar um fariseu e o outro publicano. E diz aqui, certamente nesta parábola eles chegaram juntos à oração. Mas o fariseu
tinha suas crenças, tinha o seu entendimento, e o publicano tinha as crenças dele e o entendimento dele. No entanto, os dois foram ao templo. Bem, o fariseu, se antecipando ao publicano, ele começou a fazer a oração dele em pé. Certamente deve ter feito a oração em um volume um pouco mais alto, para que todos pudessem escutar, mas só que tinha uma coisa: ele orava de si para si. A oração do fariseu não era dele para Deus, era dele para si. Por quê? Porque ele chamou a atenção de Deus para que Deus olhasse nele o que ele achava que ele era e a maneira como ele procedia. Então, entendendo que este era a maneira de se aproximar de Deus. Então, observe aqui, no versículo 11, está escrito assim: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Veja o teor da oração. Mas ele segue: jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O que é que ele estava querendo dizer a Deus? Ele estava querendo dizer a Deus que ele tinha méritos diante de Deus, porque ele não era semelhante aos demais homens. Ele era alguém diferenciado. Ele não era roubador, ele não era injusto, ele não era adúltero. É o que ele dizia. Ele jejuava 2 vezes na semana, era a devoção dele. Ele dava os dízimos de tudo quanto possuía. Mas tudo isso era com o intuito de justificar a si mesmo, declarar diante de Deus que eles são justos por aquilo que ele faz. Então, as obras dele, a vida dele, o procedimento dele, ele queria colocar diante de Deus como algo que justificasse e que Deus certamente deveria ouvir a sua oração. Deus ouviu a oração? Sim, toda oração ela é ouvida. Mas o que acontece? Ele teve resposta? Ele teve solução? Bem, então, ele terminando a sua oração, fez aquela oração para impressionar, para mexer com quem estivesse por perto. Alguém olhando para ele disse: pronto, isso aí é uma sumidade. É alguém que não está nem mais na terra. Mas o publicano, diz a palavra de Deus, porém, estando em pé, de longe, olha que ele não chegou nem lá perto do altar, mas de longe, no templo, mas ao longe. Estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. O que dá a entender é que o fariseu, quando chegou lá, olhou para o céu e disse: ó Deus! E começou a dizer quem era e o que fazia. Mas o publicano, diferente, ele chegou lá e ele não queria nem levantar os olhos, mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele não quis se justificar diante de Deus. Ele sabia quem ele era. Ele conhecia a si mesmo. E quando ele chegou diante do Senhor, no templo, para orar a Deus, ele orou a Deus, mas não levantou os olhos aos céus,
certamente sabendo, convicto de quem ele era, qual era a sua condição, mas estava ali dependente, humilhando-se na presença de Deus para fazer-lhe um pedido. E qual foi o pedido do publicano? Então diz-nos aqui, ele diz assim, ele batia no peito, como que sentindo o seu estado, e dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Reconheço, ó Deus, que eu sou um pecador, mas tem misericórdia de mim. Eu preciso da tua misericórdia. Este foi o ensinamento de Jesus. Depois que os dois fizeram a oração, tanto o fariseu quanto o publicano, Jesus agora faz a conclusão. No versículo que li, o versículo 14, digo, porém, que este desceu justificado para a sua casa. Quem desceu justificado para a sua casa? O publicano. Mas o fariseu não era quem observava a lei, quem interpretava a lei, quem tinha uma conduta de acordo com a lei? Sim, era. Mas isto era somente na letra e não no espírito. Então aqui, Jesus disse que o publicano desceu para casa justificado, e não aquele, ou seja, e não o fariseu. O fariseu não recebeu nenhuma justificação, porque ele se justificou a si mesmo. Portanto, ele desprezou a justificação que ele poderia receber de Deus no seu momento de oração. Mas o publicano não. O publicano não foi contar vantagem diante de Deus, não. O publicano não foi dizer o que ele fazia. O publicano foi dizer quem ele era. É diferente. Há pessoas que vão a Deus para dizer quem elas são, ou pensam ser. Mas há outras que vão dizer a Deus quem elas são. Ou seja, umas vão dizer a Deus o que elas fazem. Melhor, explicando. Umas vão a Deus dizendo o que elas fazem. Outras vão a Deus dizendo o que elas são. Então o fariseu dizia o que fazia. Não era roubador, não era injusto, não era adúltero, não se assemelhava ao publicano, jejuava 2 vezes e dava o dízimo de tudo. Então ele dizia o que fazia. O publicano chega diante de Deus e diz, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele dizia o que ele era. É assim que se aproxima de Deus, dizendo quem nós somos diante do Senhor e não o que fazemos. Quando nós chegamos diante de Deus para dizer a Ele o que nós fazemos, nós queremos colocar diante de Deus uma obrigação de que Ele tem o dever de nos responder, de nos atender, porque nós fizemos alguma coisa. E os nossos dias têm sido assim. Muitas pessoas perdem a essência da vida com Deus e se relacionam com Deus desta forma. E eles começam a dizer tudo o que faz, como se aquilo fosse um currículo, algo que eles colocassem diante de Deus e Deus voltasse para ele e pudesse dizer, eu não posso deixar ele sem resposta. Olha quantas coisas que ele fez, não vai ficar sem resposta. Mas já o outro disse, eu sou pecador. E Jesus conclui dizendo, este que disse quem era e não o que fazia, desceu para casa justificado. O que dizia o que fazia e não o que era, ele então não desceu justificado. Por quê? Porque ele se exaltou diante das demais pessoas. Ele colocou diante dele qualidades
que ele julgava ter e que essas qualidades dele obrigaria Deus a lhe responder. O publicano colocou diante de Deus a condição dele de carente e necessitado da misericórdia de Deus. Portanto, este tocou profundamente o coração de Deus. E ao tocar o coração de Deus, ele desceu para casa justificado. Então, concluindo, Jesus disse: porque qualquer que se exalta, qualquer que a si mesmo se exalta, se eleva, se coloca num pedestal, se coloca acima dos demais, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, não confia no que faz, mas confia em Deus, será exaltado. Um que chega à oração, todo exaltado, desce humilhado. Quem chega à oração humilhado, sai dela exaltado e com a resposta. Então é este o procedimento, saber como chegar à presença de Deus. E aqui está uma maneira clara. Quando nós olhamos em Mateus, no capítulo 23, o versículo 12, está escrito assim, 23 e 12. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Confirmando o que disse lá. Um, por se exaltar, desceu humilhado. Outro, por se humilhar, desceu exaltado. O que se exaltou não foi justificado. O que se humilhou foi justificado. Teve a resposta. Voltou com a sua vitória, com a sua bênção que foi buscar. Pedro, escrevendo na sua epístola, na primeira epístola, no capítulo 5 e o versículo 6, deixou registrado assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, quem se humilha debaixo da potente mão de Deus, chegará o tempo em que Deus vai exaltá-lo, vai honrá-lo. E Provérbios 29 e 23, Provérbios de Salomão, ele deixou registrado assim, 29 e 23. Vamos ler. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Exatamente o que aconteceu aqui entre o fariseu e o publicano. O fariseu, pela soberba, foi abatido, foi humilhado. Conforme nós observamos aqui, e o humilde, que humilhou-se diante de Deus, recebeu honra, foi exaltado pelo Senhor Deus. Então está aí a maneira como nós devemos nos aproximar diante do Senhor. Tiago também, na sua epístola, deixou registrado no capítulo 4 e o versículo de número 10, ele deixou assim: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, concluindo isto aqui, nós podemos dizer o seguinte: só quem se humilha será justificado. Por quê? Porque o profeta Isaías deixou registrado lá no seu livro, no capítulo 64, e o versículo 6, tem uma palavra ali muito interessante e apropriada para esta situação. Diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Então, exatamente o que o fariseu disse que não era.
E o que o publicano disse que era pecador e que a justiça dele não lhe faria nenhuma diferença, não impressionaria a Deus. O fariseu queria impressionar a Deus. Há muitos fariseus nos nossos dias que eles querem impressionar a Deus através das suas orações, com aquelas palavras rebuscadas, com aquelas entonações, mas tudo aquilo é para colocar diante do povo as coisas que eles estão fazendo para receber de Deus a justificação, a resposta. Não é esta a maneira correta de se apresentar diante de Deus. Mas o publicano nos ensinou que quando se chega diante de Deus, não se chega com anéis, com certificados, nada disso. Não são estas coisas que vão colocar diante de Deus e dizer, ó Deus, eu sou doutor, eu sou isto, olha aqui meu anel de formatura. E não, isso não serve para nada. Isso só fecha a porta da resposta de Deus. Nós precisamos chegar como publicano. Ó Deus, sê propício a mim. Eu reconheço que sou pecador, eu sou falho, sou fraco. Às vezes tenho desviado pelo caminho. Mas sê propício, ó Deus. Seja misericordioso comigo. Eu preciso e dependo, ó Deus, da tua misericórdia. Vem meu socorro. Ajuda-me, Senhor. Eu não tenho quem olhe por mim a não ser o Senhor. Então aqui está, o publicano desceu justificado. Então, a lição que fica para nós nesta oportunidade é: só quem se humilha será justificado. Esta é a maneira de se apresentar diante de Deus para o momento de oração. Porque muitas pessoas não têm respostas na sua oração, porque estão orando de maneira contrária, errada, querendo impor a Deus a obrigação dele responder. Mas os que se chegam a Deus e colocam a necessidade diante do Senhor e fica na expectativa do que Deus pode responder, estes receberão a resposta de Deus que satisfará a sua necessidade e, portanto, serão justificados. O que mais importa a nós é ser justificados pelo Senhor. Mas só é justificado por Ele quem se apresenta diante de Deus humilhado, quem se humilha na presença de Deus. Porque nós reconhecemos que Deus é soberano, Deus é Senhor, nós somos servos. O servo não pode colocar o Senhor em questões e obrigá-lo a fazer alguma coisa. O servo se coloca na condição de leal, de humilde, e espera do Senhor a resposta. Então, quando eu e você formos à oração, lembremos-nos desta lição maravilhosa que Jesus deixou ensinado. Quem sabe nós estamos orando como fariseu e as nossas orações não estão tendo resposta? Ou estamos orando como o publicano e, portanto, em todo o tempo, temos a resposta de Deus. Então, avalie a sua oração para saber por que a falta de respostas na sua oração. Porque se orar de maneira correta, não ficará sem resposta. Deus tem prazer de responder, mas a oração tem que fazer o caminho certo. Ela tem que partir de quem eu sou e não do que eu faço. Eu sou, diante de Deus, um pecador, remido, perdoado por Ele, mas ainda assim um pecador, porém salvo por Jesus com a promessa da vida eterna. Então fica para nós esta lição. Só quem se humilha será justificado, será exaltado na presença do Senhor. Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que está sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus
se dobre todos os joelhos e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus deu exemplo. Ele humilhou-se e Deus o exaltou. O publicano humilhou-se e Deus o exaltou. O fariseu se exaltou e saiu humilhado. Então, estão aí dois tipos. Como se aproximar de Deus? Com exaltação ou com humilhação? Quem se apresenta diante de Deus com exaltação, sairá humilhado. Quem se apresenta humilhado diante de Deus, sairá exaltado. Com a resposta, com a vitória, com o livramento, com a bênção e justificado pelo Senhor. Pensemos sobre isso na próxima oração que fizermos. Querendo Deus, amanhã retornaremos.